final, porque eu tenho duas surpresas para você no final da aula. Vamos à aula de hoje? Vamos lá? Em nome de Jesus? Olá, alunos queridos, sejam todos bem-vindos à aula 2 do módulo Psicopatologia Psicanalítica e Clínica Psicanalítica das Neuroses. Eu sou a Fran, professora de vocês aqui na Formação em Psicanálise pela Unicage, e é um prazer, mais uma vez, compartilhar com vocês conhecimento da psicanálise. Vamos juntos, então, falar sobre esses assuntos tão importantes. Você que, porventura, não tiver visto a aula um, é o seu momento de voltar e assistir ela inteirinha para ter toda uma visão completa sobre a psicopatologia psicanalítica. Hoje, de toda forma, nós vamos iniciar essa aula juntos, retomando sim alguns conceitos da aula um que são muito importantes, base aqui para nós compreendermos a aula 2. Essa aula, ela vai ser focada especialmente após essa retomada na clínica psicanalítica das neuroses. Vamos falar extensivamente sobre as neuroses hoje. Vamos falar sobre o histórico da neurose. Vamos falar sobre os tipos de neuroses e vamos também, no finalzinho já, fazer um comparativo das três estruturas clínicas que nós já falamos lá na primeira aula, de duas delas, mas aqui abrimos esse especial momento para as neuroses, porque, de fato, a psicanálise ela é especialista no tratamento das neuroses. Esse é o nosso lugar, onde a psicanálise realmente é reconhecida como uma expert, né, como uma especialista em produzir cura, em produzir transformação. Esses conceitos todos, então, da neurose, nós vamos ter a oportunidade de falarmos deles hoje. Vamos lá, então, vamos juntos? Retomando então a aula 1, o que é importante a gente lembrar, né? O que é, afinal de contas, a psicopatologia? A psicopatologia é uma ciência, é uma área de conhecimento, é uma matéria do curso aqui da psicanálise, do curso da psicologia, da psiquiatria, que vai falar sobre os transtornos mentais, o estudo dos transtornos mentais. A psicopatologia ela vai estudar especialmente, né, como que são esses transtornos, trazer uma descrição deles, não necessariamente buscar suas causas ou mesmo especificar o seu tratamento, mas vai descrever os transtornos mentais, mostrar, né, trazer luz. Quais são as manifestações clínicas das doenças mentais, né? Quais são os sintomas, como que se apresenta na clínica cada um desses transtornos. É um estudo descritivo e não explicativo. Nós falamos muito sobre isso na primeira aula. O que são os transtornos mentais, então, objeto de estudo da psicopatologia psicanalítica? Esse é o tipo de palavra que não adianta a gente querer falar rápido, a gente acaba se enrolando. Psicopatologia. Os transtornos mentais, então, são o alvo de estudo dela. E o que eles são? De uma maneira ampla, eles vão dizer respeito a toda situação, a toda configuração mental de uma pessoa que difere daquilo que é considerado convencional, daquilo que é considerado normal. A psicopatologia, ela fala sobre como que a mente humana funciona. E como que ela funciona em alguns aspectos específicos, de maneira diferenciada, de maneira fora do comum, atípica em certas situações, que vão ser consideradas, então, situações de adoecimento, situações doentias. O transtorno, né, diz respeito justamente a isso, aquilo que foge do comum, aquilo que foge do normal, e especialmente aquilo que traz dor, aquilo que traz sofrimento, aquilo que traz prejuízo. E nesse sentido, a gente pode observar que vão ser considerados de fato transtornos, né, situações, transtornos, comportamentos que são ali considerados transtorno, aqueles que de fato trazem primeiramente sofrimento psíquico para a própria pessoa. A gente vai perceber. Isso é importante para a gente pensar na nossa clínica, quando nós estamos atendendo pessoas. Elas estão sofrendo, elas mesmas se referem como pessoas que sofrem, não estão se sentindo bem mentalmente, têm pensamentos ansiosos ou pensamentos de tristeza, melancolia profunda. Esse sofrimento referido é um primeiro ponto para entender que há um transtorno mental acontecendo.
Outro ponto é a desadaptação funcional. Então, além de ter um sofrimento, está havendo um prejuízo no desenvolvimento daquela pessoa. Por exemplo, no seu local de trabalho, nas suas capacidades ou nas suas relações afetivas, há uma incapacidade da pessoa de funcionar de forma comum, de forma normal. E isso está lhe trazendo, então, um prejuízo. Aí a gente já começa a perceber que há um possível transtorno mental acontecendo. Aliada a esses dois, há também a desadaptação social, que vai dizer especificamente a respeito do comportamento da pessoa que causa problemas, causa dificuldades para outras pessoas. Ela não apenas sofre sozinha, ela não tem apenas os seus prejuízos, mas ela também começa a ter prejuízos nos seus relacionamentos e outras pessoas passam a ser também prejudicadas. Nesse sentido aqui, por vezes as pessoas elas podem nem reconhecer que elas estão doentes, que elas estão padecendo de algum transtorno mental. Mas as pessoas ao redor delas também estão percebendo a agressividade, comportamentos inadequados em certas situações. E isso então, né, vai despertar um entendimento de que há um transtorno mental acontecendo. Essas pessoas, então, às vezes por conta própria, às vezes trazidas por suas famílias, indicadas por conselheiros, indicadas por médicos, vão procurar a clínica psiquiátrica e a clínica psicanalítica também. Nós vamos perceber o quanto nós profissionais, né, como já falamos aqui em módulo diverso aqui do nosso curso, os profissionais, eles precisam estar interligados, eles precisam perceber, nós como psicanalistas percebemos quando estamos diante de um quadro que um psicólogo de tal abordagem pode trazer uma resposta mais positiva, ou quando de fato é necessária, né, uma intervenção médica por conta do fato de que somente os médicos psiquiatras podem receitar medicações. E aí esse trabalho vai ser feito em rede. Nós precisamos estar atentos quando nós chegarmos, né, ao ponto de percebermos que algum de nossos pacientes está padecendo de um transtorno que precisa de mais ajuda, que precisa de mais suporte, um suporte medicamentoso, o suporte de um outro profissional. E temos essa ética, né? E essa, de fato, obrigação de procurarmos o melhor caminho para ajudá-los. Nesse sentido, a gente precisa abordar com clareza a questão do diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele não diz respeito simplesmente a um rótulo. Quando falamos ali dos transtornos mentais, então, agora que eu percebi que essa pessoa está, então, no caminho da depressão, ela é uma pessoa depressiva, então coloco aquele rótulo por cima daquela pessoa e tudo que eu ouvir daquela pessoa eu vou levar em questão essa depressão. Não necessariamente. Na psicanálise, nós não pegamos, né, o transtorno e usamos como um rótulo. Sim, nós vamos observar os sintomas, vamos observar a fala, mas vamos especialmente buscar compreender qual é a estrutura do funcionamento psíquico do sujeito. Por que ele pensa do jeito que ele pensa? Por que ele fala do jeito que ele fala? Porque os seus comportamentos estão rodando ali diante daquelas mesmas situações que por vezes nós percebemos? Como que ele está lidando com o desejo que ele tem, com aquilo que ele quer? Ele omite sempre aquilo que ele quer, ele deixa sempre para depois. Ou ele sempre explora tudo que ele quer demasiadamente, passando por cima de outras pessoas? Como que ele lida com as suas angústias? Como que ele lida com a questão da castração, com a questão do outro? Questões que nós entendemos aqui na psicanálise através de Freud, através de Lacan. O diagnóstico, então, para nós vai ser mais estrutural, ele é mais refinado. Não apenas uma lista de sintomas a ser ali ticada, a ser marcada ponto por ponto. Não é a quantidade de sintomas, mas é como que o sujeito se estrutura diante da falta, diante do desejo, diante da lei, diante do outro. Quais são os diferenciais, então, dessa abordagem da psicanálise para a questão do diagnóstico? Primeiramente, o diagnóstico é importante? Sim. Ele vai servir como uma bússola clínica, não um rótulo. Então, ele vai apoiar e orientar o tratamento. A partir do momento que eu percebo o diagnóstico, eu posso entender qual vai ser a minha caminhada com aquela pessoa. O diagnóstico também, do ponto de vista da psicanálise, ele vai respeitar a singularidade do sujeito. Ele vai ajudar o sujeito também a se compreender,
a se autoconhecer, reconhecer a lógica do seu sofrimento, o porquê que ele sofre, como ele sofre, e eventualmente ele vai ter condições, por conta desse conhecimento, dessa perspectiva, de se reposicionar em relação aos seus sofrimentos. Nesse sentido aqui, antes de nós passarmos para o próximo slide, eu queria trazer um exemplo aqui, né, para a gente poder pensar a respeito de diagnóstico, né? Vamos supor que na nossa clínica, então, apareça alguém, né, venha nos procurar, né, procure, bate aí na sua porta, te mande, né, uma mensagem, um WhatsApp, você comece ali trabalhando na sua clínica, a ouvir da angústia do sofrimento de uma pessoa. E ela vem dizendo o quê, né? Ela vem dizendo que ela tem tido pensamentos constantes, obsessivos em relação à contaminação. Então, ele está no mercado, está num restaurante, ele não consegue comprar nada, não consegue nem se alimentar. Ele sai constantemente no seu ambiente de trabalho para poder lavar as mãos. Ele, assim, está tendo sempre esses pensamentos. Ele vê uma pessoa, né, espirrando, uma pessoa, né, tossindo, ele se afasta completamente. Ele tem ficado escravo das questões das máscaras, ele está sempre lavando a mão, sempre limpando as coisas. E sempre esses pensamentos, a própria pessoa refere a esse pensamento obsessivo, constante. Talvez ao ouvir, né, esse relato, nós já vamos começar a observar, olha, ele está tendo pensamentos constantes, obsessivos, repetitivos, está tendo comportamentos compulsivos que ele mesmo não está sabendo lidar. E aí ele pode falar, né? E você pode ouvir, né? Às vezes ele pode falar porque as pessoas podem e chegam muitas vezes para nós com um diagnóstico que elas mesmas fizeram delas mesmas. Pensar, ele está tendo um toque, é um transtorno obsessivo compulsivo, ligado a essa questão da contaminação. Então ele está tendo, assim, um excesso de higiene e é toque. Pronto, escreve lá no papel toque, fala com ele, olha, você está tendo um toque e é isso, isso e isso. Será que a psicanálise vai apenas botar esse rótulo? Não. Nós, como psicanalistas, diante de uma observação, nós precisamos dar um passo para trás e começarmos a conversar com aquela pessoa e a ouvir daquela pessoa o que ela está nos trazendo. O que que ela traz a respeito das relações dela, da estrutura familiar, da maneira que ela lida com a sua própria culpa, com as suas próprias dificuldades emocionais, a maneira que ela lida com o controle, com a necessidade de estar tudo sob o seu controle, é uma questão que pode surgir. Como que ele lida com o desejo dele, com aquilo que ele quer. E ouvir a pessoa perguntando como que surgiu isso? Desde quando você consegue observar? Tem 6 meses, tem um ano, tem quanto tempo que você está tendo esse comportamento, está tendo esse sintoma? Você consegue lembrar, imaginar alguma coisa que te aconteceu nesse período de tempo? E ouvindo a história daquela pessoa, porque às vezes ela vai te relatar coisas que ela mesma não percebeu, né? O inconsciente dela, né, fechou e protegeu algumas questões, não ligando ao sintoma, que é o que acontece na neurose muitas vezes. A pessoa, ela não se dá conta, ela tem atitudes, ela tem sintomas, mas ela não se dá conta do conteúdo inconsciente que está por trás daquilo. Então, a psicanálise, ela vai fazer com que a pessoa, ela fale de si, de maneira que ali naquela associação livre, no livre falar daquela pessoa, nós, psicanalistas, através da nossa escuta especializada, nós vamos através da nossa atenção flutuante e recolhendo ali naquele discurso e intervindo em momentos pontuais para compreender, para se fazer entendido realmente, se aqueles sintomas dizem muito mais do que a pessoa está falando a princípio. E como ajudá-la a entender disso? A partir dessas perguntas, a partir dessa oitiva diferenciada, dessa escuta, aí sim pode ser reconhecida, é claro, uma neurose obsessiva, né? Pode ser reconhecido o toque, mas dentro de uma estrutura subjetiva única. É uma pessoa que está passando por aquele por algum motivo. Ou então também pode ser entendido quando se junta muitas outras histórias e questões que a pessoa ela tem, na verdade, uma outra estrutura. Ela pode, através ali daquelas primeiras questões que ela traz, trazer mais e mais histórias e você pode perceber, ah, me encontro diante de alguém que tem uma estrutura da psicose. Nós não sabemos.
E a psicanálise, então, vai ser especialista em ouvir a pessoa. O diagnóstico é importantíssimo, mas ele tem o seu lugar e nós, como psicanalistas, gastamos tempo, investimos tempo nisso. Vamos falar então, né? Hoje, mais uma vez, das estruturas clínicas, esse assunto que para nós é importantíssimo nesse módulo. A estrutura clínica, ela vai ter relação, então, justamente com o modo como o sujeito lidou com a castração. Esse momento para nós que é bastante importante a gente pensar. Porque a estrutura da pessoa, ela vai se mostrar no nível da linguagem, né, na maneira que ela fala, que ela percebe as coisas. Ela vai ser vista também na questão de como ela lida com a metáfora paterna e também com a questão da falta no outro. Freud, ele traz para nós formas diferentes, né? Ele traz esses nomes, formas diferentes das estruturas, a forma de cada pessoa se posicionar especialmente diante da falta constitutiva do sujeito, da castração. E ele traz para nós os mecanismos de defesa que são decorrentes desse momento, né? A questão do recalque, da forclusão e da recusa desmentido, que dizem respeito aí, respectivamente, à neurose, psicose e perversão. Mas eu queria, nesse primeiro momento, te lembrar mais uma vez, né? Na primeira aula, eu creio que eu fui bastante clara, né? E bem enfática nessa questão da castração. Mas eu queria te lembrar um pouco mais dessa questão da castração, porque ela é muito importante para nós entendermos a diferença entre as estruturas. A castração, ela não deve ser entendida literalmente. Não é uma questão de mutilação física, não. Não é um medo de ser mutilado fisicamente. Mas a castração é um conceito simbólico e estrutural. Ela é uma das noções centrais para compreender o desejo, a falta e a entrada do sujeito na cultura e na linguagem. Para Freud, então, como que ele explica a castração? Para ele, a castração é a renúncia a um gozo total, a um prazer total, que ali, naquela fase específica do desenvolvimento psicossexual da criança, era aquilo que a criança desejava ter. A criança desejava ter a sua mãe para si. A criança desejava ter a sua mãe para si. Entretanto, isso lhe é impedido. Isso lhe é castrado. Ela precisa renunciar a esse desejo. Para quê? Para que ela possa ser inserida numa cultura, numa norma social. O incesto não é permitido. Então, ela não pode ter a sua mãe. Surge especificamente para Freud na questão do complexo de Édipo. A criança deseja o pai ou a mãe. Aí, né, a menina desejando o pai, a mãe deseja, o menino desejando a mãe, como um objeto de amor. Lembrando sempre que, quando falamos, né, a respeito da criança, não estamos falando do desejo sexual ou do ato sexual adulto, mas estamos falando de amor, estamos falando de afetividade. Entretanto, a plenitude desse gozo é negada para essa criança. Quando a criança ela percebe, enfim, que esse desejo é proibido, ela tem medo de perder algo. Ela tem medo de perder algo. No caso do menino, Freud dizia que ele tinha medo de perder o falo, tinha medo de perder o pênis, como uma punição pelo seu desejo. E esse momento para a menina é o momento que ela percebe que ela é faltosa. Ela não tem o falo, não tem o pênis. No que Freud fala da inveja do pênis. Essa ameaça de castração, então, é o que vai dar entrada no princípio da realidade e nas regras do mundo simbólico, a linguagem, a lei e a moral. Um momento importantíssimo. Para Lacan, que desenvolveu os conceitos de Freud, a castração é a renúncia a ser ou ter o falo, que representa o significante da falta. O sujeito, então, segundo Lacan, só se constitui quando ele aceita que ele não é tudo para o outro. No caso, né, para a mãe, por exemplo. É o efeito da lei do pai, o que Lacan chama do nome do pai, que interdita o desejo incestuoso, o incesto não é permitido, e introduz o sujeito no campo da linguagem. Essa falta, então, a falta do falo, né, a falta, o não poder ser aquele que detém todo o desejo, que faz tudo o que quer, né, que é soberano em seu desejo, essa falta ela é estruturante para o sujeito. Sem essa falta, não vai haver linguagem, não vai haver essa inscrição de subjetividade, não vai haver sequer o desejo. Então, o que que se perde com a castração, segundo a psicanálise? Se perde a ilusão de completude, se é necessário, né, que se aceite que aquela criança, menino ou menina, não é o objeto de desejo total do outro, não é tudo para o outro.
E aquela pessoa, então, aquela pequena pessoa, aprende a desejar a partir da falta. Quando ela percebe que ela não é tudo, que ela não pode ter tudo, ela aprende a desejar a partir da falta, não mais daquela onipotência infantil da fase anterior. Nesse sentido, então, relacionando aqui com as estruturas clínicas, na neurose, o sujeito, ele aceita a castração. Ele se inscreveu nesse mundo em que há uma ordem. Entretanto, ele sofre com a perda, ele sofre com esse conflito. Na psicose, a castração foi fora cluída. Ela não foi inscrita, o que gera rupturas com a realidade. Na psicose, então, o sujeito, ele não viveu a castração. A castração, ela é retirada, ela é fora cluída, a expressão que é usada da estrutura daquele sujeito. E na perversão, sim, existe a ciência da castração, né? Se sabe que há a castração, mas o indivíduo ele desmente, ele quer contornar a castração. Então ele entende que há limites, ele tem essa noção da realidade, mas ele quer contornar, ele quer atuar como se ela não existisse. As três estruturas, então, que nós temos tão importantes são a neurose, a psicose e a perversão. Na aula de hoje, a gente vai dar o enfoque na neurose. Dando enfoque na neurose, então, vamos aqui relembrar frases de Freud que nós vimos na última aula e trazer mais uma nova. Olha o que ele disse, ó. A neurose é uma forma de sofrimento psicológico que pode afetar todos os aspectos da vida do indivíduo. A neurose é uma condição em que o indivíduo experimenta um conflito entre seus desejos inconscientes e as demandas da realidade externa. Além disso, um neurótico é incapaz, escute bem, de aproveitar a vida, porque a sua libido não é dirigida a nenhum objeto real. E ela é incapaz de ser eficiente. E ele é, né? O neurótico, ele é incapaz de ser eficiente, porque ele é obrigado a dispensar uma grande quantidade de sua valiosa energia para manter a sua libido reprimida e para repelir os seus sobressaltos. A libido, segundo Freud, ela é a energia que nos dispõe à vida. Ela diz respeito à pulsão de vida. É aquilo que nos faz levantar da cama, sair, realizar coisas, fazer, nos relacionar com outras pessoas. O neurótico, ele não consegue viver uma vida comum, uma vida normal, convencional, porque a libido dele, a energia dele está voltada especialmente para poder encobrir questões dentro dele, questões inconscientes. Então, ele passa a viver comportamentos para proteger o seu inconsciente. Ao invés de usar a sua libido, a sua energia para viver de maneira feliz, alegre, natural, para realizar coisas, ele passa a ter comportamentos que, na verdade, mascaram questões inconscientes, questões que ele nem sabe que tem, que ele não consegue lidar. Então, ele passa a vivenciar sintomas por causa disso. Vamos falar aí, então da neurose, ó, neurose. Qual a origem do termo, né, dentro do nosso histórico agora da neurose? Esse é um termo proposto, né, em 1769 pelo médico escocês William Cullen. Esse médico buscava definir as doenças nervosas, ele buscava um nome, né, para essas doenças da mente que acarretavam distúrbios de personalidade para a nosografia. O que é a nosografia, né, a classe, né, de doenças. Ele buscava um nome. Quando não se encontrava nenhuma explicação orgânica para uma doença nervosa, qual nome se dá a esse tipo de doença? Ele escolheu o nome da neurose. Pierre Janet, um psicólogo, ele já trouxe a neurose, né, ele aí é mais contemporâneo a Freud já. Ele trouxe a neurose justamente como uma doença de personalidade que era caracterizada por quê? Por conflitos psíquicos que perturbavam as condutas sociais. Ele foi o primeiro a classificar, então, a histeria, na qual aparecia uma redução do campo da consciência, e a psicastenia, onde se manifestava o rebaixamento da função de adaptação à realidade. Aí algo já está se aproximando à psicose. O nosso querido médico Freud, o pai da psicanálise, ele veio então trazendo seus estudos especialmente
a respeito da histeria. Foi diante da histeria, né, como o médico psiquiatra que ele era, tratando das questões das histéricas, que Freud começou a falar a respeito da neurose. Uma das primeiras coisas que ele desvinculou foi que a histeria era uma doença exclusivamente feminina. Esse nome histeria, né, está ligado às origens da palavra útero. Era uma doença que se dizia que apenas as mulheres tinham. Ele desvinculou das questões das mulheres, porque observou características assim em homens também, mas ele também trouxe essa clareza, né, e foi trazendo as questões da psicanálise a partir do estudo da doença. O que que ele dizia? Que de fato, né, a neurose era uma doença nervosa na qual, antes de mais nada, um trauma intervinha. Então as questões não eram apenas físicas, mas eram mentais. Ele, né, tem o seu livro Estudos sobre Histeria, o seu ensaio, primeiro protótipo aí, então, para o discurso psicanalítico. Lá, Freud associa a etiologia sexual, ou seja, a origem sexual desse transtorno da neurose, e um enraizamento no inconsciente. Para ele, então, a histeria, o transtorno da histeria, ele necessariamente tinha alguma origem em algum trauma de origem sexual. Freud também trouxe, né, que a neurose seria uma afecção, né, uma doença ligada a um conflito psíquico que seria inconsciente, né? Ele traz a questão do inconsciente aí, trazendo o estudo da psicanálise. Ele também traz a questão desse conflito, desse trauma, ser de origem infantil e ser dotado de uma causa sexual. Freud também fala que os sintomas da neurose histérica viriam o quê? Como um resultado de um mecanismo de defesa que o ego usa contra a angústia. E também de uma formação de compromisso entre essa defesa e a possível realização de um desejo. Então, ao mesmo tempo em que há um mecanismo de defesa protegendo o ego de mais sofrimento, reprimindo ali algum conflito inconsciente que, segundo Freud, seria baseado em algum trauma de origem infantil, alguma memória ali que traria dor se saísse para fora, se ela viesse do inconsciente para o consciente. Então, era necessário uma defesa, que é, segundo os estudos da psicanálise, segundo Freud trouxe, o mecanismo de defesa do recalque. É ele que segura essa memória. Ao mesmo tempo em que há essa defesa, há também o medo de ser realizado um desejo. Diante de uma possível realização de um desejo que, por vezes, é considerado imoral, é considerado fora do convencional, é considerado ali pela própria pessoa algo que ela não deve realizar, toda a energia ali é jogada para a realização, para o acontecimento de outros sintomas. Então, a neurose, já trazendo aqui um psicólogo da atualidade, né, o Zimmermann, psicanalista e psicólogo, ele fala o que da neurose? Ele diz que a neurose se caracteriza por algum grau de sofrimento e desatação em algum ou mais de uma área importante da sua vida, seja sexual, pessoal, familiar, profissional, social. Lembram do conceito de transtorno? O transtorno, então, vai trazer a questão do sofrimento e da desadaptação, que é uma realidade na neurose. Vamos falar um pouco sobre das características da neurose agora. Primeiro, né? Falamos agora há pouco, né? Esse jogo entre as relações objetais, as ansiedades, os mecanismos de defesa que são utilizados pelo ego. Então, no discurso de uma pessoa que tem neurose, que ela ela tem a estrutura da neurose e ela pode estar sofrendo algum transtorno neurótico, é bom falar dessa forma, a gente vai perceber, né, quais que são os objetos que a pessoa coloca como centrais na vida dela, né? Como é que ela lida com o outro, com as pessoas, né, que para ela são figuras de autoridade, pessoas que ela ama, pessoas com quem ela convive, o outro, aquele que está do lado de fora. Como que a pessoa lida com as questões da lei, do que é certo, do que é errado? Quais são as ansiedades que aquela pessoa tem? E quais os mecanismos de defesa ela usa? O seu ego usa? Falando ainda mais, né, dessas características da neurose, da fisionomia clínica das neuroses, nós vamos observar, né, os sintomas neuróticos clássicos, né, o que a gente pode perceber por sintomas neuróticos. O que a gente entende disso?
São as perturbações dos comportamentos, dos sentimentos ou das ideias que manifestam uma defesa contra a angústia e constituem relativamente a esse conflito interno um compromisso, do qual o sujeito, na sua posição neurótica, tira certo proveito. Benefícios secundários da neurose. Por isso existe a questão da formação de compromisso. Ao mesmo tempo que há comportamentos, sentimentos, ideias que defendem o ego, há também ali uma um cuidado, uma posição em que o indivíduo se coloca, que ele se protege e tira algum proveito daquilo. A neurose vai trazer benefícios secundários para aquela pessoa. Em cada caso específico, isso vai funcionar de maneira diferente. Outra questão que nós precisamos trazer quando falamos, né, das características da neurose é o ego da pessoa ter um caráter neurótico. O ego, então, ele é preciso compreender isso aqui. A pessoa que tem estrutura de neurose e que sofre, que tem um transtorno mental dentro da neurose, ela tem um ego que não pode encontrar na identificação do seu próprio personagem boas relações com os outros, um equilíbrio interior satisfatório. Então, é uma pessoa que ela tem dificuldades de relacionamento com a maioria das pessoas. Talvez ela não fale, não é que ela é ruim ou que ela, né, ela cause problemas e desavenças e fale de mais ou de menos por onde ela passa, mas ela não consegue nela mesma ter boas relações com outras pessoas e ter um equilíbrio interior satisfatório. Ela é cheia de culpas, cheia de ansiedades, cheia de medos. Isso aí vai variar conforme o tipo específico de transtorno que aquela pessoa vive. É importante destacar que o neurótico, ele sabe que está doente. Ele reconhece que está doente, embora ele não possa associar esses seus sintomas com um conflito emocional óbvio. Então, muitas vezes ele percebe que ele não está bem, ele sabe dos seus sentimentos, mas ele não sabe qual é o conflito que ele está vivendo. Ele não consegue entender ali na sua no seu inconsciente o que está lhe causando isso. E ele permanece em contato com a realidade. Essa pessoa, ela tem contato com a realidade. Então, ela pode continuar a adaptar socialmente, porque ela pode até não gostar da realidade que ela vive, mas ela vai se adaptar do jeito dela àquela realidade. Então, ela vai sofrer ali nos seus pensamentos, né? Vai sofrer ali de coisas que ele passou no passado, vai trazer muito passado para o presente e vai sofrer, né? O neurótico sofre. A neurose em si, a estrutura da neurose, nós podemos dividir agora, por assim dizer, as neuroses, os transtornos mentais relativos à neurose, em três específicos que nós poderíamos falar, chamar, né, como Freud, de neurose histérica, a neurose fóbica e a neurose obsessiva compulsiva. Até aqui nós falamos, né, pincelamos bastante isso na aula passada, quando tratamos das três estruturas. Agora nós vamos adentrar nessas estruturas específicas. Neurose histérica. A neurose histérica, ela é caracterizada por quadros clínicos variados. Então, ela não é tão fácil de se diagnosticar como a gente pensa, né? Essa palavra histérica, né, ela é usada, né, de forma popular como um adjetivo, né, para pessoas às vezes que teatralizam demais, né, que gritam, que, né, até desmaiam, né, que fazem cena diante de situações. E isso tem a ver com a questão da neurose histérica, sim, mas não é algo que seja tão fácil de diagnosticar como se parece. É preciso entender, né? Conflitos psíquicos inconscientes que se exprimem de maneira teatral e sob a forma de simbolizações. Trazem, sim, sintomas corporais paroxísticos, como ataques ou convulsões de aparência epilética, e também sintomas duradouros, como paralisias, como cegueiras, tipos ali de neurose histérica, né? Tipos de histeria que nós podemos trazer aqui. A histeria de conversão. Segundo Freud, essa histeria de conversão, ela descreve a presença de sintomas que afetam a função sensorial e motora de um paciente. Então, às vezes, a pessoa ela começa a ficar sem conseguir movimentar um braço, sem conseguir movimentar uma perna. Ela passa a ter alguma perda auditiva ou perda de visão em alguns momentos. E isso é o quê? É uma transposição de um conflito que é psíquico, que a pessoa busca resolver.
Só que ela encontra onde? Ela encontra no corpo o local de descarga, nela mesma, no corpo dela. E isso gera efeitos no corpo dela. Efeitos que podem ser motores, como já falamos, paralisias, tremores também. Também sensibilidade, né, como dormências ou dores localizadas. A histeria de angústia, que nós vamos trazer aqui também, vai falar das fobias, dos medos. A gente tem a parte da fobia separada, eu vou explicar e vocês vão entender. Mas a histeria de angústia, ela tem um sintoma central que é a fobia, o medo excessivo, né? Phobos aí do grego, ela designa o quê? Um pavor em relação a um objeto, um ser vivo, uma situação. Um pavor que é contínuo, mas que não tem motivos reais, mas afeta o sujeito. Então, frente a um animal, por exemplo, a uma barata, frente a um objeto, um, um computador, talvez, ou alguma situação, por exemplo, falar diante do público, coisas ou situações, né, que em si mesmo não representam um perigo, mas que trazem uma angústia baseada no medo profundo em uma pessoa. Outro tipo de histeria, histeria dissociativa, caracterizada por desmaios, desligamento, ataques do tipo epiléticos. A pessoa também ela pode ter sensação de despersonalização, ter, ter aquela questão das personalidades múltiplas. Ela age de um jeito completamente diferente numa situação, completamente diferente em outra. Você encontra com ela e parece que é outra pessoa. Isso é algo muito sério. A pessoa ela pode perceber ou não. Ela pode começar a ter desmaios, desligamentos e estar num lugar, depois só acordar em outro lugar, só perceber, né? O desligamento é diferente do desmaio. No desligamento ali, ela pode pegar um ônibus, parar em outro ponto, estar em um lugar completamente diferente e buscar compreender isso é um desafio para a psicanálise. Ainda falando aí dentro da neurose histérica, né? O que que é importante a gente perceber aí? Peraí, que eu andei muito nos meus slides que estão do ladinho aqui, os meus slides de apoio. O transtorno da personalidade histriônica, né? Que é chamado hoje também do estado borderline, muito atual, isso aqui. Qual é a característica desse transtorno da personalidade histriônica? É característica o quê? Um padrão persistente de emoção excessiva e busca por atenção. Aqui a gente sai, né, da histeria clássica para poder ir para um padrão diferente. Quem tem o transtorno de personalidade histriônica, ele quer ser sempre o centro das atenções, ele consegue. Ele pode agir de forma dramática quando ele não recebe a atenção desejada. Então, ele tem um comportamento mais sedutor, ele tem uma necessidade constante de aprovação e ele tem reações emocionais exageradas, inclusive quando ele não alcança os objetivos de estar no centro das atenções. O que que é importante a gente falar dentro da histeria? Algumas especificidades que a gente pode trazer aqui como exemplo para vocês observarem, ó. Uma mãe estrogênica, né? A gente acabou de falar ali do borderline, né? Acabamos de falar do transtorno dessa personalidade. Quando nós falamos da histeria e falamos de uma mãe, por exemplo, que tem a histeria, ela pode provocar na sua criança, né, na criança, no filho, sentimentos contraditórios. É uma mãe que em muitos momentos pode ser dedicada, ela pode agir como falsa, ela pode cobrar demais, ao mesmo tempo ela pode ser carinhosa, sim. Ela pode usar o filho como vitrine para exibir-se, exibir os outros. Pode ser aquela que é difícil, né, intolerante em relação às críticas, e se às vezes critica o filho, ela se sente criticada também. Um pai, por exemplo, nessa situação, como ele portador da histeria, né, da borderline, por exemplo, ele pode agir como esse pai extremamente sedutor, sempre trazendo para si. Não estamos falando aqui de questões de pedofilia. Estamos falando aqui dessa questão da erotização no sentido do excesso de gratificação de afeto. Ele pode ser aquele que seduz, que quer sempre trazer para si, mas ao mesmo tempo ele ter essa ambivalência e ter o momento da frustração, rejeitando essa criança, essa menina. Outra situação, dentro dessa questão da histeria, quando, né, pais são histéricos. A mãe muitas vezes desqualifica o pai, e isso aumenta a confusão na formação dos filhos, né? Especialmente, mesmo estando em casa, mas especialmente quando o pai e a mãe, né, estão passando por crise, separação, divórcio. Isso é algo extremamente doloroso para as crianças e
complexo para o desenvolvimento delas. O pai também, que muito insatisfeito com a mãe, se volta para a filha para compensar, ali trazendo excesso de atenção, né, carinho, ali presenteando a filha e não a mãe. A mulher histérica também, que enxerga o pai como centro do universo. A mãe que desvaloriza. Essa relação de amor e ódio, né? Sempre as relações entre pais e filhos vão ser relações complexas e intensamente importantes para nós avaliarmos como psicanalistas. Ainda falando dessas especificidades, é muito interessante quando nós nos deparamos com casos em que percebemos dissociação das representações internas. Pessoas que mudam subitamente personalidade. Pessoas que uma hora desejam, querem, fazem, agem de tal forma. Personalidade. Lembra o que é personalidade? Quando a gente fala de personalidade, a gente fala de temperamento e caráter. A gente fala de quê? De como a pessoa sente, como a pessoa pensa e como a pessoa age. Comportamento, pensamento e emoção. Aí tem pessoas que um dia estão de um jeito, outro dia estão de outro completamente diferente. Isso é muito, muito sério da gente observar. E a gente só observa isso na clínica já com um tempo maior de acompanhamento daquela pessoa. Tem aquela pessoa, né, que ela se nega demais. Ela faz de tudo para que o consciente não pratique uma atuação. Porém, conscientemente, ela faz de tudo para que a atuação aconteça. Existe, né, por vezes também uma supervalorização do corpo. Isso é algo muito comum da nossa época. O sentimento de identidade a partir de um falso self, né, de um falso ego, vou simplificar aqui esse termo, para que possa provocar confusão também em relação a essa questão ao gênero. Nossa época é uma época em que a sexualidade é de fato conturbada, é de fato em que questões, né, de gênero, não existe o transtorno mental da disforia de gênero, ela está lá elencada nos manuais da psiquiatria, ela está elencada, mas é algo que na nossa época especialmente, ela chega para a clínica de uma maneira muito sutil, considerando o momento da cultura que nós estamos vivendo, o momento que nós vivemos no mundo, e são coisas que nós precisamos observar e ter muito cuidado ao tratar, ao falar sobre. Outra questão que dentro da histeria também, isso nós estamos falando dentro da histeria. Dentro da histeria, nós precisamos observar, né, como a pessoa lida com a questão da culpa. Então, será que ela está sempre projetando culpa e responsabilidade nos outros? Ela sempre é a vítima? Todo mundo saiu de casa para poder fazer algo contra ela todos os dias? Essa pessoa, ela traz forçosamente a presença dos familiares no setting analítico? É, ela manipula as pessoas através dos sintomas? Quando ela desmaia, quando ela sente dores, ela está manipulando as pessoas. Quando fala que em forçar a presença de familiares, não é necessariamente que vai trazer as pessoas para nós fisicamente, mas é trazer a fala daquelas pessoas, é trazer a presença daquelas pessoas, culpabilizando aquelas pessoas. Isso é algo, algumas questões aqui dentre tantas que poderíamos fazer, trazer dentro da histeria. Na clínica é importante a gente observar tudo isso. Mas para isso, nós, como analistas, vamos precisar nos retirar da questão dos preconceitos. Nós vamos precisar de ter um olhar bem empático e bem isento das questões culturais, dos estigmas sociais. Não devemos nos envolver de imediato com o encantamento que esses pacientes provocam, porque muitas vezes eles vão vir assinar muito rapidamente o contrato, vão falar, sim, eu quero participar, estou com você, mas também no primeiro momento que eles se sentirem ameaçados em suas defesas, eles vão romper com esse contrato, eles não vão querer estar conosco. Entretanto, é nossa responsabilidade, mediante aquilo que nós observarmos, confrontá-los, trazer questões aí, né? Como ele se vê, como os outros se veem. Usar também a questão da dramatização, aquilo que ele pensa, né? A forma que ele pensa, a dramatização verbal, aquilo que ele traz para confrontá-lo. Trazer sempre ele de volta para as questões conscientes do ego, trazê-lo à responsabilidade, essa questão da autorresponsabilidade, da regulação emocional, dele precisar ter esse domínio próprio. E
entender a estrutura, como é que ele pensa, como é que ele percebe, como é que ele discrimina, como é que ele comunica. Quem é essa pessoa? Observar nessa questão do aspecto dissociativo também do analisando para tentar juntar, né? Quando a gente percebe de fato essa pessoa, ela ela está se dissociando, ela está se despersonalizando em algumas questões, nós temos o objetivo de trazê-la de volta a um estado único, por assim dizer. Passando então para a próxima classe da neurose, vamos falar da neurose fóbica. Aqui nós estamos falando da neurose fóbica, né? As fobias, o medo excessivo. Aqui a gente vê, né, o medo além da realidade. Há uma estrutura muito grande, então, nessa pessoa, de pulsões, ou seja, desejos, energias conflitantes, fantasias e também angústias, defesas que o ego procura ter e identificações também que são doentias, que são patogênicas. Isso pode surgir, né, as fobias podem surgir como uma manifestação única, às vezes em uma situação, ou também associadas a questões histéricas, obsessivas e paranoides. Então, por isso que dentro lá da histeria, agora há pouco, nós falamos também dessa questão da histeria fóbica. Então, dentro da histeria pode haver uma associação com a fobia, mas aqui agora vamos falar só da fobia, que pode estar associada a outras questões também. Vamos dar, né, os exemplos clássicos aqui para a gente entender um pouco sobre essa questão da origem das fobias, né? Por que as pessoas têm tanto medo de tantas coisas? Por vezes, né, um exemplo aqui que a gente pode dar é a fase fálica edípica, né? A fase do desenvolvimento psicossexual da criança. A gente tem um caso clássico da doutrina, que é o caso do pequeno Hans, né? O caso infantil que Freud teve oportunidade de analisar, né? Através de cartas do pai da criança, do Hans, que falou do seu filho que sofria de medo absurdo de cavalos, tinha muito, muito medo de cavalo. E Freud, através da fala do pai, né, das cartas do pai, ele foi analisando as questões que foram trazidas ali para aquela criança e falou da fobia de cavalos do pequeno Hans, está relacionada ao próprio pai. Ele tinha medo do próprio pai. Isso porque aquela criança, né, de 5, 6 anos, ele estava passando pela fase do complexo de Édipo, ele estava passando pelo fechamento ali da sua fase fálica, e ele, segundo Freud, né, segundo o estudo, ele, por uma vez, né, percebeu, viu algo de uma relação sexual do pai e da mãe dele, e isso despertou nele um medo do pai, que ele, ao invés de lançar sobre o pai, lançou sobre os cavalos da família. Ele não queria sair de casa, não queria fazer nada fora. E Freud, então, trouxe esse entendimento e, através do pai, né, Freud trouxe ali orientações para o pai para poder levar o filho a vencer, vamos dizer assim, esse medo dos cavalos, né, mas estava ligado ali ao seu trauma infantil. Outra questão também que pode estar ligada aos traumas são as questões relativas à fase anal. A fase anal é uma fase também muito importante em que é necessário, né, que os pais tomem muito cuidado nas questões do cuidado, do ensino a respeito da higiene, né? A higiene da criança em relação, né, à sua micção, em relação às questões anais também. E nesse sentido, naquele momento que a criança ela se sente como um indivíduo separado dos demais, é um momento em que ela pode sentir, sim, um, um sentimento de autoabandono, um sentimento de medo, que pode vir a ser lançado sobre algo que é completamente diferente de si mesmo ou dos próprios pais. Nesse sentido, ainda, trazendo essa questão das origens, né, elas podem ter muitas, muitas causas diferentes. As fobias podem ter muitas causas diferentes. No sentido que eu acabei de falar da questão da fase anal, pode ter a ver com a questão do desamparo, que é o que está posto aqui. Essa ansiedade de aniquilamento também, né? Medo de ser destruído, medo de morrer. Pode acontecer isso na infância, né? A intensa relação simbiótica com a mãe, que a criança, o bebezinho tem, a fase evolutiva da separação, da individuação, quando, por exemplo, ali o bebê que ainda tem menos de um ano e ele tem ansiedade de separação em relação à mãe, dependendo de alguma situação que ele possa ter vivido, como um trauma, ele pode vir a desenvolver uma fobia lançada sobre um objeto completamente diferente do pai e da mãe, que seja ali como um resultado dessa fase. Outra, né, ansiedade também que a criança pode viver, é a ansiedade de engolfamento.
que é um medo de chegar perto demais em ser engolido. Aí a gente está falando novamente dessa relação simbiótica com a mãe, porque ele se entende como um só, depois ele vai entendendo que ele é uma pessoa individual, ele é uma pessoa separada da mãe. Então, há um medo de ser engolfado, né, de ser engolido, e também há o medo de ser separado, né, que perder o objeto, como a gente falou, essa questão da mãe nesse momento da individuação, né, quando a criança, o bebê, ele começa a se perceber como um ser único, um ser separado da mãe. Além dessas questões, né, que são ali muito originais, é muito cedinho na vida da criança, vamos assim dizer, que ela vive, nós também temos a questão da identificação da criança com o discurso dos pais. Como que os próprios pais lidam com aquilo que é seguro, lidam com aquilo que não é seguro, com a questão da solidão, da solitude, da estar só. O tipo de discurso dos pais, isso pode estar muito aliado aos medos. Possivelmente, né, a gente pode dizer assim, que um pai ou uma mãe que é extremamente medroso, ele vai também trazer isso para os seus filhos. Agora, fobia, a gente está falando mais do que medo, né? Nós estamos falando de um medo exagerado, aquele medo que a pessoa ela está diante de uma, vamos dizer assim, um passarinho, uma lesma, e ela tem medo de sair correndo. O cachorro, por exemplo, está preso, está trancado, está ali dentro de uma corrente, está muito bem preso, mas a pessoa quer estar a quilômetros dali. Então é um medo que está além. Para poder entender bem isso também aqui, a gente precisa de dissociar hoje em dia, né, como é muito comum a questão do transtorno do pânico, dissociando aqui a fobia, né, a questão da angústia do pânico, né, da fobia, o que é sentido ali, do transtorno do pânico, como a gente diferencia? Na fobia, há a presença de uma circunstância, que a gente falou há pouco, um objeto, um animal, um local, uma cena, bem determinado. Por exemplo, eu estou para pegar um avião. E eu tenho muito medo, eu tenho a fobia de andar de avião, mas eu preciso ir para um lugar que eu só chego lá de avião. Então, né, naquele momento, a fobia vem. Para eu evitar, eu não vou. Eu ando sempre só de ônibus, só de carro, só transporte terrestre, não uso aviões. Então, se eu evito, a angústia cessa, me acalma. Agora, no caso do transtorno de pânico é diferente, porque o que origina, o que desencadeia o sentimento de angústia, ele não tem uma causa definida, não tem algo específico. Então, não é a questão assim, eu tenho muito, muito, muito medo de altura, eu tenho fobia de altura. Então, se eu estou num lugar alto, eu estou ali, né, por exemplo, num elevador panorâmico, vou subindo ali naquele elevador, vendo aquela vista, já me dá uma vertigem, já me dá um medo, não quero estar. É diferente da questão do transtorno do pânico, que não tem um fator desencadeante específico que, se for evitado, vai evitar com que a angústia aconteça. Não. Transtorno do pânico é um outro assunto. Pensando um pouco sobre as questões da clínica, né? Na questão da neurose fóbica. Os estados fóbicos estão acompanhados de manifestações paranoides e obsessivas. Então, a pessoa, ela evita situações que lhe pareçam perigosas. Como eu acabei de citar o exemplo do cachorro. Já recebi aqui na minha casa, para uma outra questão, não na psicanálise, mas uma pessoa que tinha muito medo de cachorro e eu não sabia. E atualmente nós temos cachorro na nossa casa, que fica fora de casa, trancado, um cachorro grande. E quando a pessoa chegou à porta da minha casa, ela percebeu que tinha um cachorro na minha casa, ela não quis entrar. Ela tinha tanto medo que ela conversou comigo do lado de fora de casa, né, fora do portão, com tudo trancado, e ela foi embora, resolveu rapidamente o que precisava ser resolvido e não ficou. Então, ela tinha muito, muito medo de cachorro, uma fobia de fato. Algumas pessoas, elas vão ter pensamentos obsessivos em relação às suas fobias, aos seus medos. Vão ficar se imaginando aquela situação, ou vão ficar fugindo daquela situação. Ou sempre que se depararem com aquela situação, vão pensar: isso está me perseguindo. Isso tem a ver com o pensamento da paranoia também. Então, quais são as estratégias que podemos usar dentro da clínica? Podemos usar estratégias de controle mútuo, onde existem pessoas que se prestem ao papel de acompanhante da mesma fobia. Então, se
né? A pessoa ela foi ali porque ela quer lidar com aquela fobia, por exemplo, medo de dirigir. Pode ser encontrado uma outra pessoa que também tenha medo de dirigir e elas possam exercer um controle mútuo ali para poder se ajudarem a vencer essa fobia. Entendendo que a fobia não se trata de um medo real, no sentido de eu estou sendo atacado por um cachorro, esse cachorro ele está vindo na minha direção para correr atrás de mim, para me morder. É um cachorro realmente que eu preciso sentir medo dele, ou eu resolvo com um simples, né? É, uma simples afastada com o pé, vamos assim dizer, para não ofender ninguém que ama os cachorros. A fobia, ela vai do medo irreal mesmo. Então, ela precisa de uma ajuda. Ela precisa de um suporte. Nós, como psicanalistas, podemos ajudar. Outra questão que nós precisamos observar dentro disso, a gente precisa regular, né, a distância afetiva com o analista, entre nós e o nosso paciente. Por quê? Porque essa pessoa talvez ela vai ter medo da relação também. Medo de ser engolfado, engolido. E ela também pode ser aquela que tem sempre medo de perder o vínculo que tem com o analista. Esse tipo de pessoa, muitas vezes, ela não vai ter regularidade nas sessões. Então, a gente precisa estar preparado para todo tipo de pessoa. A pessoa que tem características da neurose fóbica, ela não vai ter muita regularidade nas sessões. E isso não diz respeito a nós. A gente precisa buscar compreender a singularidade daquela pessoa, quem ela é, qual é a história dela, para nós podermos ajudá-la da melhor forma possível, conforme também ela conseguir lidar. Mudando então para neurose obsessiva. Para a psicanálise, então, a neurose obsessiva, ela vai ter origem em algum conflito psíquico infantil, mais uma vez, e uma origem também, uma etiologia sexual, caracterizada por uma fixação na libido na fase anal. As questões da neurose obsessiva, elas vão estar mais ligadas às questões de resolução da fase anal, do controle dos esfíncteres. Então, como que vai se manifestar uma neurose obsessiva? Ela vai se manifestar através de ritos conjuratórios do tipo religioso, sintomas obsedantes e uma ruminação mental permanente. A pessoa está sempre pensando as mesmas coisas, ruminando aqueles pensamentos, na qual intervêm dúvidas e escrúpulos que inibem o pensamento e a ação. É aquela pessoa que, exemplo clássico, ela tranca a casa e sai. Ela volta alguns minutos depois porque ela ficou pensando: será que eu tranquei direito? Será que eu tranquei direito? Será que eu desliguei o gás da cozinha? Será que eu, né, fiz isso e aquilo? Aí ela sai de casa de novo. Com pouco, ela volta de novo. Ela toma um ônibus, para no caminho e continua pensando. Não, será que eu fechei a casa direito? Será que eu, né, desliguei? Eu vou voltar lá para conferir. E acaba voltando. Isso atrapalha o comportamento dela. Atrapalha, por exemplo, uma adaptação funcional, né? Uma adaptação laborativa. Ela não consegue trabalhar, porque ela está sempre pensando em algumas coisas. Esse é um exemplo clássico de pensamentos que vão e voltam, né? Que voltam, que são repetidos, né? Quando fala aqui de ritos conjuratórios do tipo religioso, né? É aquela pessoa que, por exemplo, ela tem um pensamento ruim e ela fala bate na madeira. Não sei se vocês já viram essa expressão por aí. Para quê? Para isolar aquele pensamento. Isso é um mecanismo de defesa que a pessoa está usando contra ela mesma. Como se aquilo fosse de fato impedir que algo ruim acontecesse, mas ela quer anular aquele pensamento. Ela quer isolar aquele afeto, aquela emoção ligada àquilo que é ruim. Mas isso não é uma coisa que é feita de vez em quando, não. Quando a gente fala de neurose obsessiva, a gente está falando de uma constância de um comportamento que prejudica a pessoa. Então, dentro das características, essas dúvidas ruminativas, né? Ou seja, repetitivas, ruminando, repetindo, os pensamentos distorcidos, esse pensamento que tem a ver com o próximo item, controle onipotente, como se o que eu penso pudesse se tornar realidade, uma obstinação, ou seja, aquilo que a pessoa quer fazer, ela vai até o fim, assim, de uma maneira é, obsessiva, é a palavra. Rituais e cerimônias muitas vezes estão ligados à religiosidade, né? A essa necessidade, né, de fazer sinais, né, físicos específicos, né, de elementos físicos, né, de expressão de fé podem estar ligados, sim, à neurose obsessiva. Atos repetidos e compulsivos em um alto grau que nunca, né, parece acabar. Estão num nunca acabar, né, o que está escrito aqui. Isso é muito sério, porque, por vezes, isso não é facilmente observado até no meio.
de uma comunidade de fé, de uma comunidade cristã. Aquelas pessoas que elas têm, de fato, atitudes que a princípio parecem muito nobres, muito religiosas, mas que podem estar ligadas a, a essas questões de rituais, vamos assim dizer, coisas que a pessoa repete, como se ela estivesse ali controlando, como se ela pudesse, por fazer aquilo repetidas vezes, né, de maneira religiosa, a gente usa essa expressão, ela pudesse ter controle sobre alguma outra questão. Falando aí de origem, né, da origem da neurose obsessiva. Pais obsessivos que impõem um superego rígido e impositivo. Mais uma vez, a gente fala um pouco da questão dos pais sobre os filhos, né? Essas questões de desenvolvimento infantil vão se voltar para a figura dos pais. Por isso que na clínica a gente conversa sempre com os nossos pacientes sobre a família original delas. A carga agressiva que o ego não consegue processar. Então, é imposto sobre aquela pessoa um superego rígido, impositivo, e ele não consegue processar aquelas agressões, vamos assim dizer. Então, o ego ele falha na capacidade de síntese. As contradições atormentam os obsessivos. Então, fiz, não fiz, está certo, está errado. E se eu não fizer? E se eu fizer? Então, há um conflito ali no sistema. O ego é submetido a um superego cruel e pressionado pelas demandas energéticas do id. O id quer realizar, o id quer fazer. O superego, ele quer controlar a todo custo aquilo que vai ser feito não vai ser feito. E o ego, ele não consegue lidar com essas questões. Por que pensar, né, da origem na fase anal? Porque essa é uma fase cuja fixação, ela vai falar da organização da fantasia da criança no ato de defecar. Na questão, né, do prazer da expulsão, do prazer de reter as fezes ou a urina, qual o significado que é atribuído a isso para aquela criança, né? Ela às vezes ela precisa, os pais, né, querem que ela segure em algumas situações, em outras situações ela é super estimulada a soltar. E como a criança entende isso? O que é que vem para ela? Qual o significado atribuído para ela isso tudo? Quando há uma fixação, né, seja por excessiva gratificação ou por, na verdade, uma falta, isso pode se transformar, no caso do moeda fasanal, em uma neurose obsessiva. Quais são os mecanismos de defesa que são usados por aqueles cuja neurose é obsessiva? A anulação, que é o desejo de desfazer o que já foi feito, que tem a ver com aquele bate na madeira, então já pensei, mas eu fui lá e bati como se eu. Então não pensei mais, né? Aquilo não foi mais pensado. O isolamento também, que é a tentativa de isolar o sentimento da ideia. Então eu pensei, eu falei alguma coisa, mas isso não é o que eu quis dizer, isso não é o que eu quis falar, né? O meu sentimento não está ligado àquilo que eu falei. A formação reativa, que tem na minha opinião, um mecanismo de defesa muito sofisticado, muito interessante, porque ele fala de negar sentimentos que despertam ansiedade. Então, a formação reativa é um mecanismo de defesa. Até anotei aqui para falar com vocês, porque acho fantástico esse mecanismo. É uma tentativa inconsciente de quê? De esconder ou reprimir um desejo ou um impulso inaceitável, transformando em seu oposto. Então, a pessoa ela nega um sentimento que desperta nela uma ansiedade. Novamente, o inconsciente dela que tenta o quê? Tenta esconder ou reprimir um desejo que ela considera, né, um desejo, um impulso inaceitável, transformando em seu oposto. Então, aquela pessoa, às vezes, que, falando da formação reativa em geral, que admira muito você, talvez ela não consiga se comportar com você da maneira que ela gostaria. Talvez ela te trate mal, fale alguma coisa que te desagrada na tentativa dentro dela de te agradar. Ela acaba agindo de maneira oposta. Dentro da neurose obsessiva aqui, a gente pode observar pessoas, às vezes, que têm muita dificuldade de se relacionar com alguém do sexo oposto, quando ela tem neurose obsessiva. Por quê?
porque ela pensa às vezes tanto naquela pessoa, mas ela às vezes não quer ou tem medo de se relacionar com aquela pessoa, e isso vai lhe causar muito prejuízo na área sentimental. Outro mecanismo de defesa, racionalização ou intelectualização. Na tentativa de burlar as emoções, é aquela pessoa que ela quer controlar os seus pensamentos, ela quer explicar o que ela pensa, o que ela sente, ela quer trazer uma racionalização ali para poder, né, trazer ali burlar, né, contornar aquilo que realmente ela sente. Na clínica, né, coisas que a gente observa. O analisando obsessivo, ele se mostra ambíguo e e ambivalente. Ele é oprimido por um superego tirânico, ao mesmo tempo que ele quer tomar posição contra o mesmo e dar livre vazão ao id. Ele tem o seu ideal do ego cheio de expectativas a serem cumpridas. Ele se sente pressionado pelo superego e, ao mesmo tempo, ele quer dar vazão ao id. Então, ele acaba tendo muito sentimento de culpa. Se as defesas obsessivas falham, ele pode apresentar soluções fóbicas também. Então, a fobia pode surgir nesse momento. Soluções também paranoides, né? Ou perversas. Ainda nesse ponto, a necessidade de agradar a todas as pessoas devido à ansiedade de magoar e perder o amor de uma pessoa pode aparecer. Esse é um exemplo de alguém que podemos chamar de passivo submetido. Então, dentro da questão da fixação da fase anal, ele foi aquele que teve a fixação na questão retentiva. Então, ele tem medo de magoar as pessoas. Então, ele puxa para si aquela pessoa. Ele tem medo de perder o amor das pessoas. Então, ele é aquele que quer agradar a todos. Como é que você observa isso na fala dele? Ele pede por favor, pede licença, pede desculpas em excesso. Como o analisando, o paciente, ele repete conosco as situações do cotidiano dele, ele vai, por exemplo, faltar por uma necessidade clássica, verídica, né? Vai ter algum problema, ele não vai poder comparecer na sessão, ele te traz uma justificativa que é plena, comum, plausível, mas ele vai excessivamente pedir desculpa, vai excessivamente pedir licença. Então, são algumas coisas que podemos observar. Por outro lado, nós também podemos observar o indivíduo que ele tem uma necessidade de quê? De controlar os outros de forma sádica. Ele quer impor as verdades ao outro. Esse foi aquele que se fixou como ativo submetedor na fase anal expulsiva. Então, ele quer as coisas do jeito dele, ele quer fazer da forma dele. E a gente pode observar, por exemplo, em pessoas que desenvolvem relacionamentos com a questão do sadomasoquismo incluída. Então, mais uma vez, né, quando nós ouvirmos, quando nós estivermos ali no nosso momento da clínica, nós vamos buscar associar toda essa complexidade de assuntos que estamos falando aqui. Quais são as relações objetais que mostram para a gente a estrutura daquela pessoa, que muitas vezes se complementam, como nós já falamos em um outro módulo, em outra oportunidade. O dominador e o dominante, o ativo e o passivo, o sádico e o masoquista. A questão da obsessividade narcísica é aquela pessoa que ela se traz, né, como superior, ela quer aparentar a superioridade, mas ao mesmo tempo, como o indivíduo é ambíguo, né, aquele indivíduo ambivalente, está ali, está do outro lado, tem esses pensamentos, né, que conflitam, ele procura se disfarçar na modéstia, né? Ele tenta ao mesmo tempo, né, que ele quer, né, ser superior, ele quer se mostrar superior, ele quer se disfarçar na modéstia. Queria trazer para vocês aqui, antes da gente ir para o próximo tópico, um pouco mais aí falando da questão das possíveis falas que vocês podem ouvir, né, dos nossos pacientes, né, dentro da neurose, né? É muito comum quando nós estamos tratando alguém que passa, né, pela neurose da histeria, ele falar da seguinte forma, ouça só. Eu não sei o que tem, os médicos não acham nada. Então, é aquela pessoa que tem sintomas físicos, né? Que ela atua com sintomas físicos, vamos assim dizer, né? Ela desmaia, né? Neurose histérica. Tem alguma cegueira, paralisia por um momento, se desliga, mas ela não, as pessoas, ela vai para medicina, são feitos exames e nada é encontrado. Então, ela diz: não sei o que tem, os médicos não acham nada. Outra frase também que pode vir de uma pessoa é:
toda vez que eu vou falar com ele, né, com o chefe, com o patrão, com o cônjuge, com alguém, a minha garganta trava. Então, são sintomas físicos de algo que está acontecendo na mente daquela pessoa. Falando da neurose, da fobia, né, da neurose fóbica que nós falamos. Essa pessoa, ela diz: eu sei que é só um cachorro, mas eu tenho medo, eu fico paralisado. Ou então a pessoa diz: eu evito ao máximo sair de casa, eu não suporto lugares cheios. Falas de pessoas quando tem muito medo excessiva, fobia de alguma situação específica. Ela entende, né, que nada vai lhe acontecer, mas ela tem o medo. Na neurose obsessiva que acabamos de falar, às vezes a pessoa diz: eu fico pensando 1000 vezes antes de fazer uma coisa, eu pensei 1000 vezes antes de vir aqui. Observe esse tipo de questão, aquela pessoa que repete muitos pensamentos. Tenho medo de pensar em algo errado e que algo ruim aconteça. Ou então ela se culpa porque ela pensou em algo errado. Errado, né? Entre aspas, aqui, nós não estamos aqui para julgar, mas aquilo aconteceu. Como ela lida com essa questão da culpa, dessa culpa específica? A gente pode observar essas falas dentro da nossa clínica. Agora, passando para um outro assunto dentro das neuroses, eu queria destacar aqui a questão das neuroses atuais, porque elas são diferentes do que nós acabamos de falar. Que falamos sobre as divisões das neuroses, né? Comentando sobre transtornos relativos à histeria, fobia e às neuroses obsessivas. Quando a gente fala de neuroses atuais, a gente está tratando de uma outra questão aqui, ó. Em 1989, Freud distinguiu as neuroses atuais das psiconeuroses, que é a que nós acabamos de falar. A origem das neuroses atuais, que eu vou falar daqui para frente, não deve ser procurada nos conflitos infantis, mas no presente do indivíduo. Nas neuroses atuais, então, os sintomas não são uma expressão simbólica determinada, mas eles resultam diretamente da ausência ou da inadequação da satisfação sexual na atualidade. São quadros clínicos com sintomas físicos e afetivos intensos, mas sem conteúdo simbólico ou inconsciente recalcado, claramente representado. Ou seja, não se estruturam como um sintoma psicanalítico clássico, que é o que nós vimos anteriormente, né? Que é aquele sentido simbólico que é trazido lá de trás, na origem da infância. Freud chamou essas neuroses de neuroses atuais porque elas estavam relacionadas a vivências atuais do corpo, especialmente de natureza sexual e energética, como, por exemplo, a excitação sexual não descarregada. São elas as neuroses de angústia, a neurastenia e a hipocondria. Vamos comentar sobre elas aqui de maneira rápida hoje. Neurose de angústia, muito importante hoje ainda. Sintomas: crises de pânico, angústia sem representação psíquica, opressão torácica, né? Dor no peito, aqui um sentimento de apertamento, taquicardia, falta de ar. Podem ter uma origem no acúmulo de excitação sexual não ligada a uma fantasia específica. É um excesso sem representação. Hoje, né, a neurose de angústia que Freud traz, né, com muito mais explicação do que nos permite o tempo dessa aula, é relacionada aos transtornos de ansiedade generalizada, a TAG, e a síndrome do pânico também. A angústia seria consequente à repressão, o que provocaria uma libido acumulada, uma energia acumulada que funcionaria de uma maneira tóxica no organismo. A manifestação sintomática de angústia livre, então, resultado da ameaça de desejos primitivos proibidos, reprimidos no inconsciente, que retornassem, né, à consciência. Então, esse sentimento, esse excesso de libido, reprimido. Ele é reprimido para quê? Para que ele não venha de uma forma inadequada, exercendo ali um desejo primitivo proibido, ele vem e fica reprimido no inconsciente, mas isso traz ali uma toxicidade, vamos dizer assim, para o organismo, de maneira tal que a pessoa ela tem sintomas. O que a gente pode falar de diferença, né, entre a ansiedade e a angústia que nós citamos aqui? A ansiedade, ela vai dizer respeito a alguma descompensação da harmonia psíquica interna. Então, a pessoa, ela não se encontra em equilíbrio emocional. Tem
desejo desmedido, que faz o quê? Muitas vezes com que ela tenha os seus pensamentos conturbados. A angústia já se trata de um sentimento de apertamento, um estreitamento que não tem uma explicação específica. A ansiedade, ela vai estar muito ligada aos pensamentos. A angústia, nem tanto. Falando agora da neurastenia. Quais seriam os sintomas da neurastenia, né? Como a neurose atual? Fadiga crônica, cefaleia, que é dor de cabeça, irritabilidade, dificuldade de concentração e também distúrbios sexuais. Podemos falar, né, de ejaculação precoce e de impotência nesse sentido. Qual que é a origem da neurastenia? O esgotamento nervoso por excesso de excitação sexual ou mental sem descarga adequada. Um exemplo é a masturbação. Hoje, né, a neurastenia, ela é ligada a a burnout, né, falando melhor, a depressão leve, a fadiga crônica, lembrando que Freud, às vezes as pessoas que leem Freud ou que não leem Freud, não estudam Freud, mas que ouvem, né, os discursos a respeito da psicanálise, falam até mesmo que Freud, ele pensava demais em sexo, tudo para ele estava ligado à sexualidade. É sempre importante você que está estudando lembrar que a questão da sexualidade não diz apenas respeito ao sexo adulto, mas diz respeito ao centro das afetividades. E sim, a sexualidade é extremamente importante para o ser humano. Isso é inegável. Isso seria da nossa parte uma uma, posso até dizer, uma hipocrisia enorme dizer que não é tudo, né, não tem tudo a respeito de sexo. Não, não é tudo, mas a questão da afetividade, a questão do recebimento, né, de dar e receber amor, da completude, não apenas no sentido, né, do sexo adulto, mais uma vez eu volto a dizer isso, é extremamente importante. Então, por isso, né, não é pensar assim, não, então essa pessoa está ansiosa, essa pessoa, né, está tendo esse comportamento, é porque ela está se masturbando, ou porque ela não está tendo vida sexual ativa. Não necessariamente. Tem muitos fatores. E nós, então, que somos da psicanálise, somos os primeiros a repensar bem os diagnósticos. Não vamos correr para fazer diagnósticos e nem para tirar conclusões sem ouvirmos aquela pessoa. Hipocondria. Hipocondria, sintomas: preocupação excessiva com doenças, com o corpo, a supervalorização de sintomas, o medo da morte próxima. Qual seria a origem? Um desvio da libido para o próprio corpo. Então, aquela pessoa, ela associa ao seu próprio corpo uma preocupação excessiva. E nesse sentido, hoje a hipocondria está associada a um transtorno que é chamado de transtorno somatoforme, diz respeito ao corpo, e também o transtorno de ansiedade por doença, né, que é um nome novo para ela. Chegando aqui mais próximo do final da nossa aula já, nós vamos falar então desse nosso quadro comparativo aqui. Eu coloquei, ficou até bem pequenininho a letra, né, pessoal, para poder ver no telefone, para poder ver em algum aparelho talvez que você está usando, mas você ao imprimir a sua apostila, você vai conseguir ler, eu creio. Porque eu gostaria de colocar no mesmo slide as três estruturas: a neurose, a psicose e a perversão, para a gente poder ter esse momento aqui da gente pensar um pouco sobre o que cada uma delas quer dizer, fechando essa aula. Estruturas clínicas. A primeira estrutura, então, que falamos hoje exaustivamente foi a neurose. E como é a defesa específica da neurose? A defesa é a repressão, o recalque. Então, o sujeito ele reconhece a existência da lei simbólica, ele reprime os seus desejos. O sintoma, então, o sintoma físico, o sintoma que é visto, ele surge como uma solução de compromisso entre o desejo e a proibição. A psicose é diferente. A defesa nessa estrutura é a foraclusão do nome do pai. Há uma falha na inscrição simbólica da lei. A função paterna que regula o desejo foi foracluída. E isso compromete, então, a construção da realidade simbólica. Então, a psicose, ela vai estar muito ligada à questão dessa fuga da realidade. A perversão, por sua vez, a defesa que é usada nessa estrutura é o desmentido da castração. Então, o sujeito sabe que a castração existe, ele sabe que existem leis que precisam ser operadas, mas ele a recusa de forma subjetiva. E ele tenta sustentar o desejo do outro através do gozo e da transgressão. Ele se coloca acima da lei, embora ele saiba que ela existe. Que é importante a gente pensar nisso tudo? Esses exemplos e todos os exemplos que eu dei na aula de hoje são ilustrações clínicas e não rótulos fechados. Muitos sujeitos eles podem oscilar entre traços de estruturas, né?
neurose, psicose ou perversão. Mas a posição fundamental diante da castração, que nós falamos bastante hoje, e do desejo é o que vai definir a estrutura. O diagnóstico psicanalítico, então, exige o quê? Tempo, escuta e respeito pela singularidade do sujeito. Pensando um pouquinho sobre os objetivos do tratamento, quando observamos então que aquela pessoa tem uma estrutura da neurose, quais seriam os objetivos? Levar o sujeito a reconhecer e elaborar os conflitos inconscientes, ajudá-lo a desfazer os sintomas como forma de repetição e defesa e permitir outras formas de desejar. Na psicose, um objetivo da análise, né, do trabalho, do tratamento psicanalítico seria estabilizar o sujeito, evitando desorganizações e alucinações, já que na psicose há a fuga da realidade. Também ajudá-lo, então, a construir um laço com o simbólico, mesmo que seja por vias alternativas, né? Pelo delírio organizado, pela arte, pela criação, sublimando, então. Não se visa normalizar ou reinserir à força num padrão aquele indivíduo que está em psicose, que ele tem essa estrutura. Na psicose, especialmente, é necessário que o tratamento seja feito com uma rede de profissionais. Muito claramente vai ser necessário que os psiquiatras se envolvam para trazer ali a medicação necessária. Tratamento na perversão, objetivo. Trabalhar com o sujeito da forma como ele monta o seu gozo e manipula o desejo do outro. Ajudar o sujeito a se responsabilizar pela sua posição, sem exigir uma moralização ou uma cura forçada. Nós não conseguimos mudar a estrutura de um indivíduo. Então, nós não precisamos nos colocar nessa função. Possibilitar também para ele algum deslocamento dessa montagem fantasmática, né? Aquilo que ele imagina, aquele que ele percebe, né? Como ele pode deslocar isso? Concluindo então a aula de hoje, o tratamento psicanalítico não busca adaptar o sujeito à norma, mas abrir espaço para a singularidade do seu desejo. Cada estrutura requer uma escuta específica, um manejo ético e cuidadoso da transferência por nós. A posição do analista muda de acordo com a estrutura. Não há um método único, mas sim uma ética da escuta e do desejo. Nós, como psicanalistas, precisamos realmente ser artistas, eu confesso, para nós compreendermos e termos esse privilégio de ajudar pessoas que estão precisando de ajuda. E para isso, conhecê-las a fundo, dar a mão para elas e visitá-las nos seus lugares mais escuros, mais difíceis. Finalizando a aula de hoje, então, com frases de Lacan. Vamos lá? Na neurose, o sujeito busca um sentido para suas vivências através da análise, enquanto na psicose, o desafio é a construção de um suporte simbólico mínimo. O diagnóstico, o diagnóstico psicopatológico não deve se limitar à mera categorização dos sintomas, mas sim buscar compreender a estrutura subjetiva que o sustenta. O diagnóstico psicopatológico não deve ser reduzido a um rótulo, mas sim entendido como um ponto de partida para a análise e o tratamento do sujeito. Ok? Espero que tenham gostado da aula, que tenham entendido. Revisem o material quantas vezes vocês precisarem. É muito importante que vocês continuem estudando. Então, um abraço, até a próxima aula. Deus abençoe vocês. É isso aí, gente. Graças a Deus. Que aula maravilhosa que nós tivemos agora com a nossa professora, né? A nossa professora Fran. Deus abençoe a serva de Deus. Que aula incrível, que nós aprendemos muito, né? Parabéns a você que está levando a sério, viu? Olha, gente, eu disse para vocês que no final da aula eu tinha duas surpresas para vocês. Uma surpresa